Pois bem, eu sou o Joel e aqui eu venho tentar uma contribuição assim ínfima, porém salutar, eu quero crer. Esse vídeo tem a intenção de mostrar a população brasileira em especial. Estou trazendo aqui imagens de um mundo um pouco distante, de uma realidade muito diferente da nossa, porém de uma população que foi guerreira, valente e que não se escondeu, não se não ficou apenas lamentando. Chegou a um ponto X da questão onde ela viu que as perdas já eram demasiadas em todas as áreas e que essas pessoas estavam apenas tirando delas sustento, sossego, a possibilidade de uma vida melhor, e lutaram para isso, lutaram mesmo, foram as últimas consequências, com ajuda ou não externa, seja lá de quem quer que seja, por mais que possam ter interesses aí envolvidos, mas o objetivo foi alcançado e com justiça, sim. Alguns atos demasiados, certamente, o judiciário dessa comunidade, desse país, dessa nação e os organismos internacionais estarão cuidando, sim, ou estão cuidando. Mas eu quero deixar bem claro que o Brasil precisa de lideranças populares que intimem, que se levantem contra toda bandalheira, contra toda podridão, maus empresários, Congresso Nacional aí só no toma lá da cá o tempo todo, não trabalham em prol da população de verdade, com muitas exceções, eu tenho certeza. Tem muitas pessoas lá que têm bons olhos, têm boas atitudes, mas não é maioria em votação. Esses grandes acordos aí, como é que vai se entrar em acordo para decidir essa podridão de código florestal que está se propondo aí, ó, de uma maneira que é só em benefício de 150 pessoas criminosas e que querem absolvição de seus crimes, porém o patrimônio depredado que se exploda, que a população, a grande população de pequenos, médios, mas principalmente os realmente pequenos agricultores, num prejuízo de décadas aí, onde não poderia fazer isso, não poderiam fazer aquilo, hoje tem entregue suas terras a mega empresários aí, quando não são roubados, logrados, enfim, não lhes é concedidos, não lhes eram ou não foram concedidos documentação referentes. Temos aqui ao lado, na reserva Duque de Caxias e Ibirama, uma situação aí que se arrasta por décadas, onde empresas que nem do estado são, detêm áreas enormes, venderam, repassaram a colonos terras que nunca lhes foi dada documentação, e os indígenas se organizaram para tomar essas terras de volta diante desse impasse. Quer dizer, são cartorários envolvidos certamente em documentações, sei lá, fraudadas talvez, ou simplesmente sonegadas, enfim, e que agora estão aí no impasse também. Estou citando isso como exemplo da morosidade e da indefinição. Me parece que o judiciário peca muito quando ele põe as leis vigentes de lado
permite que um código florestal dessa forma aí tenha sido feito, anistiando as coisas. OAB e outros órgãos aí de controle já tinham que ter tomado posição nisso. Jamais pode passar uma votação colocada em prol de mínimas pessoas e dizendo que vai ser por causa dos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores já não existem mais nesse país. Não tem interesse de que eles existam também em prol desses mega empresários que não sabem o que é uma semente. Se disserem para eles, ou para a grande maioria deles, que existe semente de dinheiro, certamente vão pagar fortunas para pesquisadores buscá-las de uma maneira diferente, somente para eles. Quer dizer, a historinha de Papai Noel, isso não existe mais. A população tem que entender. Nós temos que nos mobilizar, sim. Temos que nos mobilizar, sim. Temos que dar atenção. Só temos feito é trabalhar em prol do progresso desse país, e olha só o que está nos sobrando. Apenas e apenas, tão somente apenas, pagar as contas de parlamentares como o Edmar dos Castelinhos, lá em Minas Gerais, que simplesmente descontou de milhares de contribuições previdenciárias. As notícias dão conta de 300 e tantos mil, e que o judiciário foi deixando passar para lá, ninguém mexeu, ninguém mais tem conhecimento. Quer dizer, todo mundo esquece e prescreve. Ou seja, se beneficiando desses valores, e a população que minguando por um mero salário mínimo que nem sempre lhes é passado como aposentadoria. E quando chegarem essas pessoas que, descontadas as contribuições, não aparecem lá no sistema que houver do INSS, seja lá qual for, ou que haja hoje, né? Quem é que vai pagar essa conta? Novamente a população. Porque essa empresa certamente já terá abrido uma falência fraudulenta ou coisa do gênero, e simplesmente não vai existir mais. E se não foi condenada, se não foi julgada, prescreveu, pronto, deu. Agora, dá para conviver com isso? Não dá mais. Não é possível mesmo, cara. Então, reforço aqui a grande luta do povo líbio, parabenizando-os. Peço licença pelas imagens, peço licença aos detentores dos direitos da música, que é totalmente pertinente ao bem-estar de qualquer ser humano da face da Terra. E faço aqui sim uma convocação às pessoas que pensem, que observem melhor, que acompanhem os números, que acompanhem as falácias, que acompanhem Congresso Nacional, que saibam por que é que estão votando num sistema totalmente promíscuo aqui, deliberado hoje. Eu digo sempre para as pessoas que estamos diante de bandidos e ações criminais institucionalizadas. Existem muitos meios de controle, muitos, mas parece que são, na grande maioria, cabides de emprego. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer justiça aos bons funcionários, aqueles de carreira, que realmente fazem seu trabalho, desde um policial, desde um atendente do INSS, com qualquer nomenclatura que possa vir a ser. Por mais boa vontade que tenha, eles são impedidos. Eles montam os processos, eles fazem os encaminhamentos e logo ali na frente alguém engaveta, alguém protela, alguém não deixa que as coisas andem. E quando, mudando então para os políticos, os maus políticos, reforço aqui, aí então o abuso de poder econômico é notável, é notório, é nojento. Então, se juntarmos tudo isso, maus empresários, população desatenta,
população que chega a beirar a omissão, na tentativa muitas vezes de querer uma beiradinha também dessa comodidade, dessa malemolência aí desses políticos podres, dessa política podre. Então, cabe aqui sim reforçar também os movimentos sindicais que estão sendo relapsos, que estão sendo parceiros dos maus empresários, dos maus sindicatos empresariais, das más associações feitas e sempre em detrimento às populações que deveriam estar assistindo. Política, movimento sindical, instituições públicas de controle e de fomento, eu diria, à cidadania, estão sendo castrados a todo momento. E aqui não faço uma crítica a um ou outro juiz, a um sistema ou parte do sistema. Eu digo aqui como um todo que a Constituição ela foi estuprada, ela é deixada de lado, na maioria das vezes, por um colegiado ou outro, por uma decisão ou outra, e vão aí na onda do achismo, da opinião pessoal do julgador. Digo aqui novamente que não vou citar nomes, não vou citar instituições, porque isso é tudo muito tão subjetivo quanto o direito em si hoje aqui, ou seja, a ponto de vermos aí a última sobre estupro, que é inimaginável, mas passar pelo Supremo, sinceramente, que povo somos nós, que monte de bananas estamos aqui apodrecendo debaixo das outras e não estamos vendo esse tipo de situação, não estamos nos mexendo. Então, que povo de bananas nós seremos daqui a pouco? Que herança vamos deixar? Não dá para dizer que país é esse. Esse país é muito rico e na prova disso está aqui deflagrada. Todo mundo está se sustentando, todo mundo está aqui buscando a tábua de salvação. São empresas, são pessoas, é dinheiro, 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 dinheiro. Que cada dia lota mais bancos, que não diminui juros, que só querem vir aqui especular. Ou, ultimamente, então, no governo Lula se implantou aí uma jornada de que as empresas deveriam então se instalar e tudo mais e tal. Porém, a grande maioria ou está trazendo de fora, roubando nossa mão de obra aqui, que diziam ser barata, pois bem, estão importando trabalhadores aos milhares semanalmente. E tudo isso nas barbas de nós todos aqui. Quem é a maior autoridade para falar da sua vida, da sua dificuldade, senão você mesmo? Meu Deus. Eu tenho que implorar atenção enquanto dirigente sindical, enquanto um senador, enquanto um procurador da República, para mostrar a você que você está apanhando faz muito e ainda assim está concordando com tudo isso, pela sua inércia. Que povo somos nós? Povo de bananas? Que acreditamos em Papai Noel? Que acreditamos em ETs? Virão nos salvar? Há um problema conjuntural muito grande, mas passa principalmente pelo crivo meu e seu. Aquele que tiver a oportunidade de ver isso, que pense, que sirva para pensar, que sirva para levar para a sua família pelo menos e pôr à prova. Faça suas pesquisas, acompanhe os números divulgados dioturnamente, na verdade. Mas que muitas vezes optamos por um canal só, e um canal só não é verdadeiro. Tem muitos canais aí, moçada. Tem muita gente sem faculdade.
tem muita gente com faculdade, tem muitos meios, tem aí sites que de transparentes muitas vezes não tem nada, mas temos que lutar para que isso funcione, para que a transparência seja dada, para que o acompanhamento seja dado e principalmente que o político que se dispropor a melhorar a vida de todos realmente seja compromissado com isso e tenha que ser compromissado com isso. Não dá mais para suportar. Meus amigos, meu nome é Joel. Faço aqui um apelo para que venhamos a entender as coisas dessa maneira, a buscar entendimento, para que nós tenhamos realmente um país para o futuro, preparado para o futuro e realmente de futuro. E não um deserto cultural que está acontecendo, não esse deserto emocional e essa amplitude e vastidão de trabalho, muitas vezes beirando a escravidão. Faço isso em homenagem a Zeli, dirigente sindical que ontem se sentiu um momento até mesmo de infortúnio, numa agressão covarde, e nos poucos dados que ainda temos a respeito, conhecimento a respeito, dão conta de que numa luta por direitos adquiridos da classe que defende, que é do Sindicato Têxtil aqui do Alto Vale, do Itajaí e região, na cidade de Agrolândia foram covardemente agredidas, ela e o seu diretor Paulo Cordeiro, se não me engano. Bem, o noticiário está aí dando conta e mostrando o resultado dessas agressões, e para minha surpresa, bom, para mim fica até fácil de olhar e ver que um advogado se propõe a mentir, claramente mentir, para defender seu cliente. Bom, se ele pode responder amanhã ou depois por essas, entre aspas aqui, não estou pré-julgando, mas eu não sei se tem outro nome, mas me parece na reportagem da RBA de hoje, no almoço, dia 6 de abril de 2012, me pareceu muito clara a intenção dele de querer confundir, trocar os papéis aí. Ou seja, alguém que luta por outrem aparecer de volta da sua empreita no estado que apareceu a nossa amiga Zeli, e vai ser sempre nossa amiga. Já temos tantos heróis aí mortos covardemente. Chico Mendes com nome de instituição pública e tudo, com orçamento público e tudo mais. Não precisamos de mais ninguém desse tipo, precisamos de atenção para com essas pessoas. Conclamo aqui ao senador Paulo Paim e todos os afins, mas principalmente a ele, que está aí nessa, olhando aí pelos direitos humanos, tem participado aí ativamente dessas comissões, está lidando com a terceirização, que na verdade não é mais terceirização, é precarização salarial e humana, e tem feito isso com muita propriedade, tem buscado sanear um pouco disso o mais rapidamente possível, mas parece que não é de interesse da grande maioria desses congressistas que aí estão. E junto a ele, a competência e a história de vida de Pedro Simão, são dois gaúchos, para mim, muito porretas, apesar de não serem nordestinos, graças a Deus, porque os parlamentares nordestinos aí, eu creio que tenham sido uma decepção para nós todos, enquanto nação, em detrimento da sua própria população. Então são dois gaúchos que têm a minha maior admiração e acredito muito que possam contribuir demasiadamente em prol de qualquer luta
e principalmente agora da nossa amiga Zeli. Gostaria de sugerir aqui uma intersindical regional nossa aqui, diante de tantos descalabros que tem passado às escuras, porque a gente não se mexe, a gente não se mobiliza em favor dessas pessoas que têm trabalhado a favor da gente, sim. São várias conquistas dessa mulher, desse sindicato, enfim, dessa organização sindical. E aqui me cabe duas perguntas. Gostaria de deixar aqui a primeira em relação ao fato em si. Quem se sente incomodado, agredido, não vai sair batendo de pau nos outros. Chame a autoridade policial. Tem telefones, tem e-mails, tem uma série de recursos para isso. E aí vamos ver quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode, o que pode, o que não pode. Mas de uma maneira civilizada. E por outro lado, a outra grande pergunta tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Por que o movimento sindical de trabalhadores tem que ser rechaçado, enfim, tem que ser engolido, tem que ser pisoteado? Que tal a grande massa de trabalhadores fazer isso com as entidades sindicais e empresariais? São fundações fraudulentas, são organizações que têm tentado engolir os dirigentes, a grande maioria dos dirigentes. Eu quero aqui fazer um pedido especial, mas especialíssimo mesmo, ao GT, que possa botar pessoas de capacidade, de gabarito para lidar com isso de uma forma transparente, de uma forma legal e principalmente com interesse real, de causa. Que não troque figurinhas, alguém que não troque figurinhas com o outro lado, que seja por uma legislação vigente que dá conta, que tem princípios suficientes para rechaçar todo esse tipo de atitude, ou então que se entregue ao escravagismo e que seja declarado nisso, porque salários que estão aí sendo negociados país afora, dizendo que tem cobertura disso e daquilo, têm sido burlados aí, direitos a todo momento. Então, os movimentos sindicais, empresários ou trabalhadores são reconhecidos legalmente. Existe uma Constituição que dá direito e direcionamento a isso, que sejam respeitados os dois lados. Agora, imposições pontuais como essa daqui, até onde se sabe, por conta de obrigação de se trabalhar e não poder receber horas extras, por conta da minha necessidade, dos meus negócios, enfim, da urgência dos meus negócios, pura e simplesmente, para mim não tem outro nome, escravagismo. Então, que a UGT, que a OAB, que o Ministério Público, que os direitos humanos venham. E aqui um recado muito claro, que se traga uma comitiva, uma comissão do Ministério do Trabalho de investigação e fiscalização do Ministério do Trabalho externa, porque aqui nós não temos alguém capaz de fazer isso com lisura. Infelizmente, eu falo isso com a certeza e a garantia de ter provado isso durante 1 ano e pouco na luta de outra mulher guerreira, que tem sido a Evonice Santana Flores, a qual tenho o maior respeito também, porque se fosse homem não teria enfrentado o que está enfrentando. Inclusive da própria categoria, muitas vezes, elementos que não têm conhecimento de causa, não buscam esse conhecimento e só querem ver os resultados, mas não têm dado contribuição. Não os condeno, porém, vale lembrar, porque são pessoas que não têm ainda a direção, não têm ainda o discernimento para lutar por si próprio. Então, as suas famílias têm necessidades, são famílias que
muitas vezes se desintegram porque a pessoa não tem podido estar presente, porque ela não tem podido dar uma condição digna com o seu ganho. E estamos aí diante de mais uma situação que agora para mim é salutar que todos os órgãos que possam estar contribuindo para resolver isso mais rapidamente, inclusive o Judiciário, que atente, o Ministério do Trabalho, que atente sobre essas matérias, sobre essas lutas que não são brincadeira. E eu digo aqui que a renovação dessa Páscoa deve começar agora, deve começar já. E por cada um de nós, cidadão contribuinte desse país, que não temos escolha. Nós somos taxados entre 35% e 45% aí dos nossos ínfimos ganhos, muitas vezes. Ainda somos obrigados a pagar aluguéis totalmente fora de uma realidade de condição para poder não morar debaixo da ponte. Então, conclamo aqui a toda a população que pare, que veja, que pense e que se organize, porque organizações não governamentais que muitas vezes não nos dão uma clareza, não têm sido bem aceitas muitas vezes, mas principalmente entidades de classe espalhadas pelo país afora, mantidas sempre na ótica patronal, sempre na ótica empresarial, que quer destaque, e tem muitas dessas aí servidas largamente e mantidas por políticos e empresários como mantenedores, quando na verdade eles utilizam aí de dinheiro público. Dinheiro do FAT, assim como o dinheiro do FAT, dinheiro do BNDES, botado na mão dessas pessoas, dizendo que isso daí é para construir a casa própria de muita gente, coitado. Mas aí os valores finais, resultados finais em valores obtidos, nem sempre são possíveis de as pessoas mais humildes acessarem. E aqui nessa cidade, Rio do Sul especialmente, nós temos muitos, mas muitos empreendimentos para cima dos 500 mil, porém a grande população está amargando aí periferia quando tem alguma oportunidade. Então está na hora de acordar. Acorda Brasil, sim, é essa a expressão, acorda Brasil. E vamos nos mobilizar em prol daqueles que têm lutado pela gente. Vou destacar aqui, momentaneamente, ou seja, está aqui uma ferida aberta, não só no rosto da Zeli, mas a ferida aberta na verdade é em cada rosto, é em cada pessoa. É só se colocar diante das situações e ver que essas pessoas têm sido atingidas porque estão lutando em prol de uma sociedade muito maior. Porque, humanamente falando hoje, em sindicalismo, ninguém se coloca na rua, dá a cara para bater, se não tiver alguma vantagem. E essas pessoas têm contribuído aí demasiadamente, sem muitas vezes o respaldo. Eu sei que a população da Zeli sabe que pode contar, e eu creio que ela deve poder contar sim com eles, e é isso que eu acredito. Agora, já no caso da Evonice, eu sei que é mais complicado, até porque ela mexe com segurança, ou seja, vigilância e segurança, e tem sido aí são várias tentativas de massacrá-la, de denegrir a sua imagem, de denegrir o seu trabalho, de pôr as pessoas da sua instituição contra ela mesma, contra a instituição, a entidade sindical no caso. E nós temos provas disso, muitas provas disso. Nós temos pessoas que eram do outro lado e que hoje estão vendo melhor, não estão podendo agir, mas elas já, pelo menos, não estão rechaçando.
estão apoiando, até porque já existe um ganho notável, só que isso precisa aparecer o mais breve possível. Mas nesse momento eu conclamo aqui a atenção de todos que virem, a atenção daqueles que tiverem interesse e peito, muita coragem mesmo, porque não é uma nem duas pessoas que vão mudar qualquer situação local, regional, sozinhos. Esse país é nosso, sim. Esse país é grande, esse país é muito rico, mas a população tem que tomar posse disso, e que seja a partir de agora. Muito obrigado, feliz Páscoa a todos, que Deus possa abençoar-nos hoje e sempre, e vamos à luta, gente, vamos acordar. O Brasil precisa de nós todos, juntos e coesos, numa direção que seja de melhoria para todos. Vale aqui lembrar, para finalizar, a grande luta dos professores da educação, que não temos de acordo, ou que muitas vezes esses profissionais, que nem profissionais, às vezes são pessoas, são anjos aí na vida de tantas pessoas. Todos esses que estão por cima hoje passaram pela mão de professores competentes, e talvez por isso tenham essa posição. Então, que seja valorizado sim a educação em todo momento, para que também não venha se ter esses descalabres de atitudes de gente despreparada para a vida, de gente sectária, onde só eles podem, só eles merecem, e que todos só têm que servi-los. Geralmente é o que tem acontecido, é o que temos visto. Então, um brado aqui ao Cinti, um brado aqui a todo professor, todo educador realmente sério e que possa estar imbuído aí, não só por qualquer salário ou posição, não. Posição, status ou isso, mas sim imbuídos pela educação. Então, acorda, Brasil, acorda, e vamos à luta.